Jornal Brasil Central, edição da noite, com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você ligado na TV Brasil Central. Estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite ao vivo. A psicopatia é uma doença? Não. O direito brasileiro não considera esse transtorno uma doença, né? E é um dos aspectos que serão naturalmente abordados aqui pelo professor Kleber Oliveira Veloso, ele que é pós-doutor em Direito Penal pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor e mestre em Direito Penal pela Universidade de Barcelona, especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Universidade Federal de Goiás. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo também, né, ajudar a gente a fazer esse programa, que eu tenho certeza que vai ser de muito interesse, né, senhor Luiz Carlos Bordoni? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos. Com certeza o assunto chama a atenção, preocupa bastante. Muitas pessoas estão preocupadas com situações que vivem em casa ou perto de casa. Há questões, inclusive, de telespectadores perguntando e trazendo à discussão assuntos desse teor, desse jaez, e a gente quer conversar com os senhores sobre isso. Afinal de contas, nós podemos ter em casa um psicopata e não sabemos. Ou ser o próprio e não saber. Ou ser o próprio e não saber. O que é pior ainda, né? É pior ainda. Eu quero ouvir você que está em casa, né, participando do programa. O espaço é todo seu, os telefones também estão aí abertos para a sua participação. 3255-4070, 3255-9448. Mande também o seu recado através do e-mail, através da seção Fale Conosco, né, do nosso site www.pauloberengues.com.br. Participe, é importante, né, essa participação sua para que a gente possa fazer uma discussão ainda mais aprofundada dessa questão. O intervalo é rápido e a gente já volta. Muito bem, estamos voltando aqui para a TV Brasil Central com o Jornal Brasil Central, edição da noite ao vivo. E hoje falando mais uma vez sobre psicopatia, né? Este assunto que acabou ficando em evidência a partir de crimes que alcançaram notoriedade nacional, que alcançaram as manchetes nacionais, como no caso, né, do pedreiro de Lusiânia, que matou 6 pessoas, mas matou 6 jovens lá naquela cidade, né? Não se sabe ainda exatamente o número de mortos, mas calcula-se que seja pelo menos isso, né? Temos o caso do Mohamed Dali, que matou, esquartejou a inglesa Cara Burke. Temos a Silvia Calabrese, também o senhor consideraria também um caso de psicopatia? Na minha opinião, sim. Sim. Está aqui, então, para falar sobre esse assunto do ponto de vista do direito, o professor Kleber Oliveira Veloso, ele que é pós-doutor em Direito Penal pela Universidade Federal de Santa Catarina e também doutor e mestre em Direito Penal pela Universidade de Barcelona, dentre outros títulos. Ligue para nós, converse com os nossos convidados, 3255-4070, 3255-9448, os nossos telefones, e o e-mail através do site www.pauloberengues.com.br. Vamos começar do começo? Nossa equipe de reportagem foi às ruas, né? E a gente até para fazer, como nós sempre nos propomos, né, fazer um programa de serviço, de prestação de serviço, de informações, para que haja, né, um maior entendimento do assunto para as pessoas que estão em casa, também recorremos às pessoas que estão na rua. Então, perguntas começando do começo. Primeira pergunta que vem da rua, que é básica. A psicopatia é uma doença? Eu considero a psicopatia, sim, uma patologia, uma neuropatologia. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde define essa neuropatologia e ela está também inclusa na CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, para mim, ela é uma patologia. Inclusive, hoje, por intermédio de um instrumento chamado de neuroimagens, o IRMF, que ele consegue captar aí as ondas cerebrais em tempo real, hoje já se percebe que é possível trabalhar aí um tratamento para essa psicopatologia, para essa neuropatologia, que alguns literatas da medicina não a consideram uma doença, mas eu particularmente, pelo que eu já estudei do assunto, eu a considero sim uma patologia. Apesar de o direito não considerar, de modo que a pessoa que pratica o ato ilícito, seja ele criminal ou seja ele civil, responde penalmente porque ele tem consciência do ato ilícito que ele faz, apesar de ele não se definir em função dessa deficiência, digamos assim, neurocognitiva que ele traz por uma descompensação aí de fatores biológicos, de fatores exógenos e até mesmo de fatores que podem ocorrer aí em função de um poliformismo da sociedade, porque o crime ele não é só o fator biológico, ele também é o fator social, etc. A gente vai ver que existem, né, pareceres diferentes, né, entendimentos diferentes a respeito. Um considera que seja uma doença,
o outro considera que não, embora o senhor esteja contrariando aquilo que está no direito. Né? O que o cidadão tem a perguntar sobre essa questão? Veja só. Doutor, a criança já nasce predisposto a ser um psicopata? Nasce sim psicopata, não é a regra, é a exceção. E não quer dizer também que todo psicopata seja criminoso e que nem todo criminoso seja psicopata. Então, ela nasce sim psicopata porque há aí fatores de ordem biológica, fatores de ordem sociais e os fatores genéticos, os genótipos, que inclusive os filhos de psicopatas têm 5 vezes mais chances de desenvolver o distúrbio do que as pessoas que não têm aí os pais que tenham esse distúrbio de psicopatia. E por que os homens representam um caso maior, tem mais psicopatia do que a mulher? Essa diferença semiológica, ela ainda não foi decifrada, apesar de a psicopatia despertar o interesse e ser uma referência nosológica e desperta interesse nos estudiosos. Mas apesar disso, não se descobriu ainda o porquê de que 3% da população mundial seria masculina, teria o distúrbio da psicopatia e 1% feminino não teria esse mesmo distúrbio. Então não há ainda um consenso no mundo do direito e acredito também que no mundo da medicina, na literatura médica, nem na literatura jurídica, nesse particular. E tem um detalhe, a psicopatia ou o transtorno da personalidade psicopática, ele tem 3 níveis, o nível leve, o nível moderado e o nível grave. O nível leve e o nível moderado, se descobre a patologia ainda quando a pessoa é criança, é possível modular esse comportamento por intermédio de regras religiosas e mesmo educacionais. Agora, pode modular. Agora, se a pessoa já é adulta e ela tiver traços indômitos e perversos, ela pode, inclusive, evoluir para o canibalismo e outras degenerescências aí da espécie humana, como, por exemplo, rituais sádicos, rituais de, enfim, vários outros que os filmes estão noticiando. E que a gente viu dias atrás aqui também, o Mohamed, é isso? Sim. Quando ele esquartejou aquela menina. Inclusive o psicopata, que é serial killer, ele, além de ter uma vontade mórbida de matar, ele sente prazer com o sofrimento da vítima. Então ele é capaz de atos que uma pessoa normal não consegue compreender. Qual a diferença entre o sociopata e o psicopata? São expressões usadas que são sinônimas, né? A psicopatia, a sociopatia, o transtorno da personalidade psicopática também. Então a literatura, não há um consenso na própria literatura médica porque no sentido de definir o que é. Então alguns autores colocam de uma forma, outros de outra. Mas a essência, o mote principal da questão, ela fixa está entre a sociopatia e a psicopatia. Sendo sinônimos. Pelo que eu tenho lido de alguns autores, uns colocam o sociopata como aquele que comete o que pratica por prazer os deslizes antissociais, o comportamento da sociedade mesmo. Vamos quebrar todas as regras, eu faço as minhas regras sociais e acabou. E o psicopata seria o mais ligado ao crime e à violência mesmo. Não necessariamente, não há essa divisão, na minha opinião. Não há. Na verdade, o psicopata, ele é desprovido, por exemplo, de sentimentos primários como amor, a piedade, a compaixão, o respeito, enfim, ele não tem, e também não tem sentimentos secundários. Por exemplo, o sistema nervoso simpático de uma pessoa normal, ele reage diferente de um psicopata. Por exemplo, o psicopata, quando ele executa um ato criminoso, por exemplo, ele não aumenta o ritmo cardíaco, ele não aumenta a sua pressão arterial, ele não tem uma transpiração ofegante, diferente de uma pessoa comum que pratica um ato dessa natureza. Então há uma diversificação aí inclusive morfológicas, entre a pessoa que tem esse distúrbio e uma pessoa normal. Com a mesma paciência que ele toma um sorvete ou uma cerveja, ele executa alguém. O psicopata, no caso, criminoso. Existe uma curiosidade também que vem das ruas sobre esse assunto, mas antes eu quero puxar uma pergunta que tem tudo a ver, né? Afinal de contas, um diz que é doença, outro diz que não. Será que haverá consenso na resposta a essa pergunta que vem das ruas? Veja só. Doutor, a psicopatia tem cura? Qual o tipo de tratamento que existiria nesse caso? Não há cura para a psicopatia ainda hoje. Apesar de já estudos filogenéticos desse distúrbio já estão sendo trabalhados no sentido de se elaborar aí medicamentos para se tratar, e há possibilidade, há um tempo atrás usava-se muito a lobotomia, certo? Mas isso hoje em dia não é usado mais, isso é há muito tempo atrás. Então há a possibilidade de intervenções, por exemplo, neurofrontotalâmicas, que tiraria o caso a agressividade da pessoa. Dá para traduzir isso para nós? Dá.